Olá, sejam bem-vindos ao nosso vosso canal. Eu sou Francisco Nipero, psicólogo clínico da equipe Psiquidialogando. Estamos aqui para trazer mais um vídeo do nosso canal que fala sobre mecanismos de defesa. Esse vídeo surge em sequência do vídeo passado que postamos cá no canal que falava sobre níveis de funcionamento psicológico. Nós falamos de mecanismos de defesa nesse vídeo, mas não chegamos a aprofundar o assunto. Mas cá estamos nós, como tínhamos prometido que faríamos mais um vídeo a falar sobre mecanismos de defesa. Então, fique no canal, assista o vídeo até no fim, subscreva-te, coloca o sino para poder receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então, fique conosco, vamos embora. Então, o que seriam esses mecanismos de defesa? Na perspectiva de Freud, ele refere que são estratégias inconscientes que o ego utiliza para lidar com conflitos internos, reduzir a ansiedade e proteger a mente de pensamentos, sentimentos e emoções desagradáveis. Então, essas estratégias vão ajudar a manter o equilíbrio psíquico ao lidar com os desejos do id, ou seja, ao lidar com os impulsos do id, ao lidar com as exigências do superego e ao lidar com as próprias pressões da realidade. Então, é nessa perspectiva que nós podemos ver esses mecanismos. Então, o que seria? Nesse vídeo, nós iremos falar sobre 5 mecanismos de defesa, que são racionalização, repressão, deslocamento, cisão e negação. Esses são os mecanismos de defesa que iremos tratar nesse vídeo. Bora! O primeiro mecanismo de defesa que iremos falar aqui é a repressão. Em que ela consiste? Como é que esse mecanismo de defesa funciona? Então, para melhor vocês entenderem, eu vou vos explicar uma coisa. Nós temos diferentes níveis de processamento mentais. Então, também temos o inconsciente e o consciente. O inconsciente é lá onde nós mandamos as nossas vergonhas, onde mandamos as nossas memórias dolorosas, onde mandamos os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, tudo aquilo ao nosso olho que pode nos criar problemas, nós mandamos sempre no inconsciente. Então, são pensamentos, memórias desagradáveis, angustiantes, nós sempre mandamos no inconsciente e de alguma forma nós conseguimos acessar essas memórias. De alguma forma nós não conseguimos acessar essa parte do inconsciente. Então, às vezes ela manifesta-se através dos sonhos ou através de sintomas físicos. E temos a parte do consciente. A parte do consciente são conteúdos que nós conseguimos acessar, são conteúdos, são memórias que nós usamos todos os dias, são pensamentos que nós conseguimos acessar. É a parte que nós conseguimos acessar. É assim. Essa parte é o consciente, essa parte é o inconsciente. Não conseguimos acessar, conseguimos acessar. Aqui tem tudo, todos os nossos podres, todas as coisas que nós não queremos estão lá. Então, esse mecanismo consiste em bloquear pensamentos, memórias, desejos angustiantes. Então, aqui estamos entendidos. Então, embora de forma inconsciente conseguimos fazer isso, de alguma forma, essas memórias que estão inconscientes, eles acabam aparecendo ou acabam saindo por meio de sonhos, por meio de sintomas físicos que nós às vezes nem conseguimos explicar. Essa é a somatização, é um problema da somatização, é um outro tema. Tá? Então, indo para o segundo, que é o segundo mecanismo de defesa que vamos tratar nesse vídeo, que é a racionalização. Ela envolve a criação de justificativas ou explicações lógicas para justificar comportamentos inadmissíveis, para justificar comportamentos que de alguma forma seriam inaceitáveis aos olhos dos outros. Ou seja, os indivíduos que usam esse tipo de mecanismos, eles criam alguma situação, apresentam um comportamento que é inaceitável aos olhos dos outros e para minimizar o desconforto emocional que eles mesmo causaram, para minimizar o desconforto emocional, eles vão começar a apresentar justificativas lógicas para
tornar uma situação inadmissível para uma situação razoável, uma situação inadmissível para uma situação aceitável. Então, eles vão querer trazer argumentos, explicações lógicas para poder minimizar esse desconforto que eles causam. E, ou seja, são aqueles tipos de indivíduos que quando chegam num sítio apresentam, ou seja, chega um pai que começa a bater uma criança no meio de todos. Então, para poder tipo, justificar o porquê que ele está fazendo isso, que é algo errado, ele vai começar a eu bati ela porque ele não pode fazer isso no meio de todos, é para as outras crianças aprenderem. Então, ele vai trazer argumentos para poder justificar o erro, para poder justificar o erro que ele cometeu, para poder minimizar o desconforto emocional. Então, ele vai trazer esses argumentos. Ah, indo para o outro mecanismo de defesa, que é o deslocamento. Isso acontece como? Esse mecanismo de deslocamento trata-se de transferência de sentimentos ou impulsos inaceitáveis. Ah, chego lá fora, levo uma bronca, ou me estressam lá fora, chego em casa, começo a transferir. Uma transferência que eu faço dos meus problemas para um objeto. Então, pode dar o caso que eu chego em casa, tive estresse do trabalho, chego em casa, começo a bater nas crianças. Por causa do estresse que eu tive, chego em casa, começo a transferir nas crianças. Começo a quebrar pratos. Então, essa é um mecanismo de defesa. Então, eu vou usar isso para minimizar aquele todo estresse, para retirar todo o estresse que eu tive no trabalho. Então, é um mecanismo de defesa que algumas pessoas usam. Indo para o quarto mecanismo de defesa, aqui envolve dividir as percepções de si ou dos outros em extremas categorias, como na totalidade bom ou na totalidade má. Se uma pessoa, para esse tipo de indivíduos que usam esse mecanismo, se uma pessoa é boa, é totalmente essa pessoa boa. Se uma pessoa é má, é totalmente essa pessoa má. Não há a integração de aspectos negativos ou positivos dessas pessoas. Se você é uma pessoa boa, então é na totalidade boa. Se você é uma pessoa má, então é na totalidade má. Não há integração desses aspectos positivos ou negativos. Naquilo que se diz que o fulano é uma pessoa boa, mas tem tido alguns comportamentos negativos ou tem alguns comportamentos negativos, mas ele é uma pessoa boa. Não há isso. Para ele é o boa ou é má. O que leva a uma visão distorcida e inflexível das pessoas e situações. Então, essa é a cisão. Esse mecanismo é muitas vezes usado por pacientes psicóticos, ou seja, para pacientes que apresentam nível psicótico. Ah, vamos indo para o último mecanismo de defesa, que é a negação, que é o nosso quinto mecanismo. Esse mecanismo consiste em recusar-se a aceitar uma realidade dolorosa ou desagradável, agindo como se essa realidade não tivesse acontecido. Onde aceitar essa realidade pode ser emocionalmente devastadora. Então a pessoa nega que isso não aconteceu e mantém-se assim. Então, sem sentimentos, sem pensar nisso, sem mantém-se assim. E, e que se ela aceita isso que aconteceu, pode ser devastadora. Mas cuidado, esses mecanismos agem de forma inconsciente. A pessoa não decide por si que eu quero usar esse mecanismo. Não. Esses mecanismos, como nós falamos nisso, que são mecanismos inconscientes, são estratégias inconscientes que o ego utiliza para lidar com conflitos internos, protegendo a mente de pensamentos, emoções e situações desagradáveis. Então, são mecanismos inconscientes, não são conscientes. A pessoa não decide por si mesmo que quer usar esses mecanismos. Cuidado, vamos manter, vamos manter atenção nesse aspecto. Então,
o nosso vídeo termina por aqui. Já falamos sobre os mecanismos, que são 5. Falamos do mecanismo da repressão, falamos do mecanismo da racionalização, falamos da cisão, falamos da negação e falamos de deslocamento. Então, esses são os mecanismos que nós tratamos aqui no nosso vídeo. Muito obrigado por terem ficado até aqui conosco. Vamos trazer mais conteúdos sobre psicologia. Continuem no nosso canal, ativem sempre, subscrevam-se, ativem o sino para não poder perder os nossos vídeos. E sempre vamos trazer matérias de psicologia na sua essência. Comentem nos vídeos os assuntos que vocês querem ouvir. Nós sempre vamos tratar disso. Muito obrigado, sem mais demoras e tchau.